Fala, meus lindos e minhas lindas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Blade. E hoje, rapaziada, eu vou estar ensinando vocês aí a como fazer a Crash Crab Club sem fly. Isso mesmo, rapaziada, saca só que esse vídeo vai ser top demais, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Então já manda pra aquele amigo que fala que não tem como fazer essa Crash sem fly. E essa missão aí fica em penac/org, que você liberar dele de lá, cara, muito importante fazer essa missão. Então vem que eu vou ensinar vocês hoje tudo sobre ela. Então já deixa o like, maroto, se inscreve no canal e comenta também que vai ajudar muito, rapaz. Se você não sabia, por favor, deixa um comentário e manda pra alguém pra ajudar essa pessoa também. Se alguém perguntar no chat do jogo e no chat global, manda esse vídeo pra ele também, pra ele já aprender a fazer a missão sem o fly. Então vem comigo que eu vou estar ensinando tudo pra vocês detalhadamente, passo a passo, tá? Então, rapaziada, muito obrigado por estarem participando desse vídeo, por estarem assistindo. Deus abençoe todos vocês e muito obrigado pelas pessoas novas que têm chegado no canal também e pra quem tá acompanhando nossa série de jornada do zero aí, rapaziada. Então vamos que vamos, muita coisa pra fazer, então bora começar esse vídeo com tudo. Então, galera, vamos começar aqui falando sobre a introdução da Quest pra vocês, né? E falando dos aspectos gerais também, pra vocês entenderem um pouco como é que funciona e as minhas recomendações, tá bom? A Quest exige que você tenha pego o level 150, né? Pra você poder começar a fazer essa Quest, ela libera um level 150 pra iniciar, mas eu recomendo que vocês a façam, né? Que vocês realmente iniciem ela 190 mais, level 190 mais. Por quê? Pois quanto maior o seu level, mais fortes os Pokémon estarão e eles aumentarão dano, vida e defesa, né, rapaziada? Então, quanto maior o seu level de treinador, o seu level de personagem em geral, mais fortes os Pokémons também vão estar. E por que eu recomendo isso? Eu recomendo vocês fazerem esse level principalmente porque os Pokémons que vocês vão enfrentar na Quest são bem fortes, né? Porque eles são de penac/org, podemos dizer. Então eles são um pouquinho mais fortes que o normal. Então você tendo um level um pouco mais alto é mais seguro pra você e menos risco de você acabar morrendo ali no meio do caminho e podendo perder levo e também te atrapalhar durante a quest. Então eu prefiro que vocês façam com mais segurança, que é a minha visão que eu vou passar aqui pra vocês, tá bom? Vamos falar então das recompensas que vocês vão ganhar ao completar a Quest Crab Club, rapaziada. São bem interessantes. Vocês vão estar ganhando 10kk de experiência, 15 Helling Elixir, 10 Premium Ball, um traje Soda Cup e acesso à hora VIP do Crab Club, rapaziada. Que lá vocês também vão poder pegar algumas outras recompensas, como por exemplo 10 Energy Drinks, galera. Esses, né, Energy Drinks, cada um deles aumenta 1 hora de estamina, ou seja, pra quem for rushar level é muito bom, rapaziada. Como que eles funcionam? Por exemplo, você tá na hora bônus ali, você tá no 56, aí 55 também é bônus, aí você ficou 53,59, você saiu da bônus. Se você usar um Energy Drink desse, você vai voltar de 53,59 para 54,59, ou seja, você vai ganhar 1 hora a mais e vai continuar na bônus, ou seja, dá pra você rushar esses PL e ganhar muito tempo com esses Energy Drink, então é uma recompensa top demais. E pra mim, o mais importante, na minha opinião, é que vocês vão liberar a quest semanal de Orre, galera, de derrotar 2.000 Pokémons da região de Orre, né, que ao completar você toda semana, né? Ela é uma quest semanal, assim como a de Outland, vocês fazem de derrotar 2.000 mobs de Outland, vocês vai estar liberando agora a de Orre, né? Então vocês vão derrotar 2.000 mobs semanal e vão ganhar 1.5kk de XP fixo, galera. Vocês vão ganhar 1.500.000 de XP fixo, galera. Isso é muito bom, hein? Vocês vão fazer a da Outland semanalmente, mais essa, ou seja, vocês vão ganhar 3kk de XP semanal, é muita coisa, principalmente para quem tá querendo ir pro 300, né? Rushar pro 300, quem tá querendo alcançar o 300 da forma mais rápida possível. Então vai ser muito bom e vai te ajudar muito nesse início, rapaziada, essa quest. Então as recompensas para mim são excelentes. E além desse tem mais algumas outras coisas que é bem interessante também, tá? Então, mas na minha opinião essa é a melhor recompensa. Vocês vão liberar a semanal de Orre, que pra mim é top demais e vai ajudar muito vocês aí a alcançarem o level 300 mais rápido. Agora a gente vai começar a quest, rapaziada. Primeiro eu vou estar ensinando aqui a vocês a como chegar em Gation Port, tá? Pra vocês poderem começar a quest, que a quest começa lá em Gation, tá bom? Quando vocês chegarem em Orre, pelo trem, né, vocês vão chegar na cidade de Penac, que é a cidade meio que principal ali do território de Orre, tá? Então vocês vão estar lá. Chegam lá, eu vou precisar que vocês desçam para Gate Village. Vou estar mostrando um caminho aí na tela para vocês, um print do marcado com a seta para vocês verem como é que chega lá. Basicamente vai ter, vocês vão ver que tem o deserto e a área do mato. Só você seguir entre meio que uma linha imaginária ali da divisória certinha do deserto e do mato, eles vão chegar lá na pontinha, tem um pontinho amarelo. Tô mostrando aí para vocês o caminho, tá? E lembre-se sempre, conversem com a enfermeira Joy, tanto de Agate como de Penac, para vocês liberarem o TP, mas principalmente de Agate, porque vocês vão precisar liberar o TP de lá, tá bom? Estando em Agate Village, rapaziada, a gente vai começar a primeira parte da quest, beleza? Então a gente vai estar no Gation Port e a gente vai seguir o caminho que eu tô mostrando na tela para vocês até chegar no cais. Lá vocês vão encontrar o NPC Paul e vocês vão estar conversando com ele para iniciar a quest, tá? Ele vai pedir que vocês pesquem um troféu dele que um Magikarp acabou engolindo, tá bom? Então vocês vão pescar sem isca, não pode usar isca nenhuma e vão ficar coletando o loot de todos os Magikarps que vocês derrotarem. Por quê? Porque para você descobrir se você pegou o troféu, não aparece se você dropou ele ou não. Você realmente tem que ficar olhando se você conseguiu pegar ele ou não. Então não tem informação que você dropou ele. Tem que ficar pegando o loot de todo mundo pra você saber, tá? Então, galera, eu vou estar falando aqui pra vocês os requisitos que vocês vão estar precisando aí pra fazer essa quest sem fly. Então presta muita atenção que eu vou falar tudo que vocês vão precisar agora, tá? Então vamos lá.
A primeira coisa que vocês vão precisar é ter um Pokémon de Surf. Eu vou estar recomendando para vocês ou o Mantine ou o Gyarados, tá? Que são os Pokémons mais fáceis aí. E eles têm boa velocidade e são fáceis de capturar, porque eles ficam lá na Outland Norte. Tem um respawn muito bom, que tem bastante, então dá para você capturar até que meio tranquilo. Mas o melhor para fazer essa quest seria vocês terem um Lapras. Por quê? Porque o Lapras, a velocidade de Surf dele é uma das maiores do jogo, mas é um Pokémon difícil de capturar, pois ele é de catch extremo, né? Então ele é bem difícil de pegar ele. E a forma mais fácil de obtê-lo é através do Mysterious Egg, né? Que vocês trocam pelos Cat Tokens. Então depende muito de sorte. Então por isso que eu não vou estar recomendando o Lapras diretamente, porque o Lapras ele depende de sorte para você ter ele. Mas caso você já tenha um Lapras ou conheça alguém que pode te emprestar um Lapras, recomendo o Lapras. Mas se não, use ou o Gyarados ou o Mantine, que você consegue capturar eles lá na Outland Norte de forma rápida, fácil e tranquila, tá? O próximo requisito é que você tenha o cooldown do seu TP e seja carregado, pois vão precisar usá-lo uma vez. Ou seja, você tem que ter um Pokémon de TP aí com você, pode ser qualquer um, pode ser o Abra, o Alakazam, qualquer Pokémon, uma Gardevoir, qualquer Pokémon mesmo, que ele pode ter, não precisa ter a Held nenhum, ele pode só ter o TP, só precisa de um TP só que a gente vai precisar, e a gente vai usar esse um TP pra gente conseguir fazer bem essa parte da quest aí, para agilizar, porque é extremamente necessário, tá? Então, pessoal, vocês vão precisar ter um Pokémon de TP com vocês e que o TP esteja pronto para ser utilizado, tá bom? Então é muito importante que vocês tenham um Pokémon de TP com vocês, tá? Vamos falar agora do nosso terceiro requisito, que é muito importante também, que é que vocês tenham feito a quest Hard Situation Biker Club, tá? Se vocês não tiverem feito essa quest, vocês não vão conseguir fazer sem um Fly. Então esse requisito é extremamente importante. Por quê? Porque a gente vai utilizar os esconderijos da quest Biker Club para poder se locomover mais rápido pelas regiões do mapa aí e conseguir fazer no tempo certo aí, sem precisar do Fly. Então é muito importante que vocês façam a quest Biker Club, rapaziada. Voltando à quest, após conseguir pegar o troféu, fale com o NPC novamente e você será teletransportado para dentro do Crab Club, né? Que é o clube aí, rapaziada. A título de curiosidade, clicando em algumas coisas secretas que aqui tem aqui dentro, vocês vão estar recebendo algumas recompensas. E quem ficar até o final do vídeo vai ver como que pega. Então fica até o final que vai valer muito a pena, tá? Continuando, conversando com o chefe Paul, agora já dentro do Crab Club, né? E ele vai pedir pra gente falar com dois comediantes localizados à direita do local que você está, no local que a gente tá falando com ele. Então só ir para a direita, ela vai ter os dois NPC lá pra você conversar. Fale com os dois e volte para falar com o chefe Paul novamente. Agora, finalmente chegamos na parte que todo mundo quer saber, que é a parte de fazer o caminho sem o Fly, rapaziada. Falando com ele, vai iniciar o temporizador e você terá 14 minutos para falar com 5 NPCs espalhados pelo mapa e retornar para o chefe Paul e falar com ele novamente, tá bom? Então, vou estar mostrando aí para vocês o caminho completo e como é que vocês vão ter que fazer durante essa parte aí, tá, rapaziada? É muito importante que vocês prestem muita atenção, porque vocês dá tempo de boa, tá? Podem ficar bem tranquilos pra fazer, mas é bem importante que vocês prestem atenção e fiquem atentos também que os Pokémons, vocês vão encontrar Pokémons pelo caminho, então pode acabar ficando bem perigoso, tá? Então, pessoal, agora a gente vai sair pela porta de entrada e a gente vai ir lá pro início da ilha por onde a gente chegou, tá bom? A gente vai passar do lado do market do CP, aquele entradinha bem lá no início da ilha, e em vez de a gente ir pro lado esquerdo dessa vez, a gente vai estar indo pro lado direito da ilha, pessoal, ok? Então é bem tranquilo, vocês estão vendo o caminho direitinho, vou narrar todo o caminho pra vocês, tá? Então a gente vai pro lado direito pra ilha, então é muito cuidado, galera, porque a gente vai ter que ir full direito, a gente vai ter que ir lá pro final da ilha, vocês vão até ver no mapa aí, que vai ter uma estrela lá no final do meu minimapa, vocês podem ver que tem uma estrelinha lá, e a gente vai lá pro final, tá? Então muito cuidado nesse caminho, porque vão ter muitos Pokémons aí espalhados, vão ter a primeira evolução do Pelipper e o Pelipper em si também, então toma bastante cuidado, porque vocês vão acabar tomando muito dano. No caso, a primeira evolução fica em cima, né? Vocês não veem ela diretamente, só um pouquinho dela ali. E vocês também vão ver os Pelipper, porque pra mim é o mais perigoso, que dão muito dano, tá? O que eu recomendo é, vá com o Pokémon do seu clã, ande com o Pokémon do seu clã lá de fora sempre. E por que do seu clã? Pra você ter a defesa e pra você poder ficar dando stun também. Vá com o Pokémon de stun, porque você vai stunando os bichos no caminho, pra você ter, caso precisar, stuna, dá revive pra você já recuperar o stun de novo, pra você ficar seguro, tá, galera? Porque é muito forte esse Pokémon, então se você apanhar direto da vida aqui, é bem perigoso. E esse aqui também é um dos motivos que eu falei para vocês virem aqui 190 a mais e não 150 quando libera realmente essa quest. Porque caso você venha aqui 150, seu Pokémon vai estar muito mais fraco. Então você vai ter que prestar muito mais atenção para conseguir realizar essa quest, tá? Então vamos lá, pessoal. Agora chegamos aqui, a gente vai falar com o NPC Rufus, tá? E após falar com o NPC o Rufus, a gente vai dar o nosso TP. Então é para essa hora aqui que a gente vai usar o único TP que a gente vai usar nessa missão, tá? A gente vai dar TP lá em Agation Port, tá? Para a gente poder falar com o segundo NPC, que ele fica num laboratório que tem lá. Aqui a gente vai montar no nosso Pokémon, bem tranquilo, e vai tudo para a esquerda, tá? Chegando no final dessa parte dessa ponte, desse lugar que fica elevado aí, a gente vai descer uma escadinha e lá a gente vai subir outra escada para nossa esquerda também, onde vai ter até um Officer Jenny, tá? Subindo lá, rapaziada, a gente vai continuar até o final e vai avistar uma ponte. Aqui eu dei uma trollada,
porque eu desci do Pokémon achando que aqui era parte dos tracks. Eu dei uma confundida, minha cabeça deu uma confundida, mas não se preocupa, aqui vocês não precisam descer, tá? Como eu disse, a gente vai ver a Officer Gen e vai tudo pra esquerda ainda, e assim que a gente ver a ponte, a gente vai descer e vai subir uma escada que tem logo ali na frente também. Aqui a gente já vai estar no laboratório, e aqui é só descer tudo e subir numa escada da esquerda ou da direita lá no final, que a gente vai ter as duas opções. Vocês vão subir e vão falar com a NPC, nossa querida Úrsula, tá? Ela tem uma NPC cientista de cabelo verde, vai falar com ela, e aí assim a gente vai ter falado com o nosso segundo NPC da quest. Agora a gente vai voltar lá para onde estava aquela Officer Gen que a gente passou por ela antes da fonte, antes da fonte, né? Que a gente entra no laboratório. E chegando aqui, a gente vai descer do nosso Pokémon, porque aqui é a região onde vai ter Trackles, Groviles e Sceptiles, que é a primeira, segunda e terceira evolução, né? Respectivamente. E tomem muito cuidado aqui, porque eles dão muito dano, então aqui é muito importante que você, como eu disse lá atrás nos Pelipper, tenha um Pokémon do seu clã para ter a maior quantidade de defesa possível e ter os stuns aí para ficar safe. Vocês vão ver que muitas horas eu vou usar stun, porque aqui tem muito mob, então é muito importante que vocês apliquem bons stun aqui, mantenham a distância dos Pokémons e para você se manter safe, tá? Aqui a gente vai pro nosso primeiro esconderijo da Biker Club. Vocês podem ver que tem uma estrelinha marcada no meu mapa também, a gente vai ter que adentrar lá. E esse é a importância de você terem feito a Biker Club, porque se você não tiver feito a Biker Club, como eu disse, não tem como vocês fazerem a quest sem ter feito a Biker Club, tá, rapaziada? É muito importante que vocês tenham realizado a quest justamente para vocês conseguirem fazer ela sem um fly, tá bom? Então a gente vai estar chegando aqui no esconderijo super tranquilo, super de boa. Beleza, a gente vai chegar nessa escada aqui, a gente vai subir e vai clicar nesse aparelho, nesse negócio de metal aí, a gente vai descer pro esconderijo do Biker Club, tá? Chegando aqui, rapaziada, bem de boa, a gente vai para a direita aqui e vai subir nessa porta de cima, vou clicar nela e a gente vai ser teleportado para outra região do mapa de Ori, né, que é para o outro esconderijo aí do nosso querido Biker Club, tá? A gente vai falar com o Clay, que ele é um dos NPCs que a gente tem que falar, falando com ele, beleza, falando com o nosso terceiro NPC. E agora a gente vai sair, clicar nessa portinha ali de cima e a gente vai sair do esconderijo, tá? A gente vai sair aqui bem mais perto agora de Penac, da cidade de Penac, a gente vai full direita também, rapaziada, vamos passar aqui pelos dois Clops, então tomem bastante cuidado aqui também, eles são bem fortinhos, tá? Beleza, a gente vai chegar aqui no final, galera. Derrote os Pokémons para você não ter risco de tomar hits aí à toa. Então derrota os Pokémons aqui, nossos queridos os Cactunes, tá? E aqui, após derrotá-lo, a gente vai dar surf e vai para essa ilha lateral que tem aqui, porque a gente vai ter que falar com o NPC dentro da mansão ali, tá? Aqui vocês podem ver que eu usei o Mantine, que foi um dos exemplos que eu dei para vocês. Vocês podem usar o Mantine, o Gyarados ou o Lapras, tá? O Lapras vai ser a melhor opção, como eu disse, mas podem usar tanto o Mantine como o Gyarados, que dá tranquilamente para vocês exercerem o surf de vocês aí também. Vocês vão ver que vai dar tempo de boa, tá? E aqui sempre andem na lateral para vocês não terem risco de tomarem a habilidade dos Pokémons ali da área do deserto, tá? Porque se vocês tomarem aqui direto na vida é bem perigoso. Então andem sempre colado na borda da pedra aí, sempre coladinho mesmo, para realmente não ter risco nenhum de vocês tomarem uma habilidade indesejada e acabar talvez morrendo, tá? Toma muito cuidado. E aqui a gente vai entrar para aquela parte lateral ali, ó, na praia, bem ali embaixo, bem tranquilo de vocês verem no mapinha ali, ó, tá vendo? A gente vai entrar ali e vai adentrar na mansão para falar com um dos NPCs que tem lá dentro. Tô mostrando o caminho bem na íntegra para vocês verem realmente sem corte, sem nada, porque é assim que é bom, é assim que eu gosto de mostrar para vocês. Chegando aqui na ilha, rapaziada, a gente vai descer do nosso Pokémon e vai montar, tá? Não tem perigo aqui, não tem Pokémon nessa região, então pode subir em cima do seu Pokémon para andar mais rápido. E a gente vai andar aqui. A recomendação, andem sempre nessa parte que tem esse piso, tá? Não na grama, porque vocês vão andar mais rápido. E a gente vai entrar, vai subir e para direita, vai subir novamente aqui e para esquerda. Vocês podem seguir o caminho, o trilhadozinho até mais fácil. Caso vocês queiram, vocês podem cortar ali para ir reto também. E chegando aqui, a gente vai virar para direita e vai entrar nessa parte aqui que tem um arbusto, com meio que uma portinha de arbusto. E a gente vai subir e já vai falar direto com a NPC, o NPC Alex, né? Falando com o NPC Alex, aí a gente vai voltar tudo e vai agora surfar mais uma vez, pessoal. Chegando aqui na praia, a gente vai ir aqui direto para a esquerda e vai chegar bem na pontinha aqui para a gente dar o surf, pessoal, novamente. E agora a gente vai ter que tomar muito cuidado, tá? Porque a gente vai andar entre essa ilha de gelo e essa ilha do deserto, tá? Vocês vão ter que chegar naquela região ali, tá vendo que tem uma marcação em retângulo vermelha?
aquilo ali é uma área segura, tá? Então nosso objetivo é chegar ali pra gente ficar safe e não tomar nenhum hit, porque numa área ali tem um cercadinho e tem um NPC ali dentro, mas tem pokémons em volta tanto na área do deserto quanto na área de gelo. Então tomem muito cuidado nessa hora aqui, porque vocês também podem tomar hits talvez sem querer, então a gente não quer tomar esse hit de forma alguma, tá? Vocês vão ver que eu vou chegar bem na pontinha, dentro da parte da região aqui, dessa bordinha aqui vermelha pra gente não tomar hit, e eu vou descer do nosso querido Mantine e vou falar com o NPC que tá dentro daquele cercadinho ali, bem seguro, bem de boa, tá? Aqui a gente tem o speed do gelo, né? Então podem ficar tranquilos, vocês já nascem com esse snowboard. Aí aqui a gente vai falar com o nosso querido NPC Urik. Vai falar com o Urik e aqui a gente vai fazer a mesma coisa, tá? A gente vai desse cercadinho, a gente vai chegar bem na pontinha aqui de baixo da esquerda, rapaziada, e vai surfar, tá? A gente vai surfar bem ali embaixinho. E a gente vai descer tudo agora, a gente vai andar entre as duas ilhas. Então essa parte vocês também tem que tomar muito mais cuidado, até mais cuidado do que chegar aqui. Porque agora vocês vão ficar bem no limite das duas ilhas e vocês podem acabar tomando porrada. Então sempre anda no meio certinho, o mais longe possível das bordas, para vocês não tomarem porrada aí de bobeira, tá? Aqui a gente só vai dar a volta e fazendo essa parte da missão. A gente vai voltar. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Colocar uns ingredientes secretos no prato e pedir que a gente fale com o Woody. Então a gente vai lá falar com o Woody, depois vai voltar e falar com ele de novo. E assim que falarmos com o chefe Paul de novo, eu vou pedir que façamos as entregas para os NPCs, assim como eu havia dito. A gente vai ir nos mesmos NPCs que a gente falou antes e vai entregar os pratos.
Após serem entregados os pratos, vamos falar com o chefe Paul de novo. E depois a gente vai falar com o Wood dessa vez novamente. E ele vai pedir que dessa vez capturemos 6 pokémons para ele. Essa parte dos pokémons, pessoal, a gente vai ter que capturar 6 pokémons, sendo Bronzong, Frostless, Mawile, Metang, Seviper e Zangoose, tá? São 6 pokémons que a gente tem que capturar. Alguns são ali bem difíceis de conseguir. O mais fácil deles é um Bronzong, que tem média de 300 bons, tá? Rapaziada, para fazer essa missão, vocês podem fazer tanto antes quanto durante essa parte de captura. Vocês podem fazer, tipo, já chegar com todos os pokémons capturados e só entregar para ele de uma vez, tá? Não tem necessidade se você não quiser capturar. Mas o que conta para essa quest? Você tem que ter capturado esses pokémons ao menos uma vez. Caso você já tenha capturado esses pokémons e vendido, você pode comprar no market de novo e só entregar pro NPC os pokémons, tá? Podem fazer isso tranquilamente, não tem problema. E caso você já tenha um pokémon, como eu disse, por exemplo, você seja algum clã que use esses pokémons, e se você tiver com o seu no inventário, não entrega, galera. Toma cuidado, porque você pode acabar entregando ele sem querer, tá? Por isso que eu tô falando, tô ressaltando isso aqui. Caso você já tenha capturado algum desses pokémons e você esteja com o seu pokémon desse no inventário, você vai entregar o seu, rapaziada. Então toma muito cuidado pra você não entregar o seu e acabar perdendo o pokémon aí sem querer, tá bom? Então, como eu disse, vocês podem capturar antes ou durante essa parte da quest, não tem problema. Você só tem que ter capturado eles ao menos uma vez. E caso vocês já tenham capturado e venderam por algum motivo, vocês podem comprar no market de alguém, caso vocês não queiram tentar capturar de novo os pokémons, tá? Então, após a gente ter capturado todos os 6 pokémons que foi pedido, a gente vai falar com o Wood novamente e vai entregar a missão pra ele. Após a gente entregar a missão pra ele, a gente vai voltar e falar com o chefe Paul novamente. Então, pessoal, após a gente entregar a missão pro chefe Paul, a gente vai ganhar os 10kk, os 15 Helen Elixir, as 10 Premium Ball e o traje Soda Cup, tá? Então agora a gente vai vestir esse traje que a gente ganhou, porque a gente vai precisar dele para pegar os itens secretos que eu havia comentado com vocês anteriormente. Então bora pegar os itens secretos que tem aqui, então vem comigo. Então, pessoal, após a gente ter vestido o traje, a gente vai estar subindo aí e vai descer essas escadas aí da frente. E descendo ela, a gente vai pro porão do Krabby Club e a gente vai clicar numa caixa e ganhar algumas recompensas, pessoal. Que é essa caixa aí que a gente tá na frente, clicou nela e a gente vai estar ganhando Fortune, Elixir e Bout Elixir, tá bom? Então a gente tem mais 3 coisas secretas pra estar pegando aqui, vou estar mostrando pra vocês todas elas, tá bom? Bora lá pra próxima. A gente vai voltar pelo mesmo caminho que a gente veio e a gente vai subir aquela escada da direita ali, como vocês podem ver. A gente vai subir agora pro segundo andar, que também, como eu disse, é onde a gente pega a quest semanal, tá, rapaziada? E a gente tem que estar com essa roupa pra esse momento de agora, tá? A gente vai ir falar com o nosso querido segurança ali, Wily, falar com o White, né? É com Wily ou com White? Com White, a gente vai falar com White e a gente vai entrar nessa área. Pra entrar nessa área, você tem que estar com a roupa e a gente vai clicar nesses energéticos que tá na nossa frente aí, galera. A gente vai ganhar, tá vendo? 10 Energy Drink e a gente ganhou, encontrou o segredo do mapa Gate on Port, pessoal. Então tá aí. Pra gente entrar nessa área, é obrigatório ter essa roupa equipada. Não tem como entrar nessa área sem ter feito a Krabby Club completa, tá, pessoal? Então por isso a gente tem que completar a Krabby Club. Agora vai pegar o nosso terceiro item secreto, é bem tranquilo, bem de boa. E o NPC Falkers, que é esse aí que tá na nossa frente, é o que dá a missão semanal, rapaziada. Então você vai pedir, ele vai falar com ele que ajuda e vocês vão escolher a tipagem de Pokémon que vocês querem derrotar, tá? Aqui é diferente de Outland, não é um Pokémon, é Pokémon aleatório, tá? Vocês têm que escolher o tipagem. Você quer derrotar Noturno, Dragão, e você vai poder derrotar todos os tipos de Pokémon aqui na região de Orre, desse tipo que você escolheu. Se você escolher o Dragão, você vai poder derrotar 2000 bichos do tipo Dragão aleatório, mas só do tipo Dragão, não é igual Outland, que é qualquer mob, tá, rapaziada? Então, galera, a gente vai sair agora do restaurante e a gente vai estar indo lá pra aquela praia inicial e a gente vai pra aquela parte que a gente chegou de submarino logo quando a gente chegou aqui em Gate on Port, cara. E aqui a gente vai descer e logo aqui onde tem esse NPC Jill, a gente vai passar ele e vai vir aqui onde tem essas caixas. E essa caixa aqui que tem na frente, a gente vai pegar mais algumas recompensas aí, que são 20 Running Elixir e 2 Fortune Elixir, galera. Mais uma recompensa pra nós. E a última recompensa eu vou estar mostrando um print da localização dela pra vocês verem, porque eu não tenho fly ainda dessa região aqui de Ori, então eu não consigo ir lá. Mas pra você pegar esse último baú, você precisa de fly, tá bom, pessoal? Vou estar mostrando na tela um print pra vocês. E assim completamos a nossa querida Krabby Club totalmente sem fly, pessoal. E olha só, a gente ganhou muita recompensa. Vale a pena demais essa quest. Além da parte principal para mim, como eu disse para vocês, que é a semanal aqui de Orre, que é muito importante para vocês ganharem XP e rusharem levels aí, principalmente para vocês alcançarem um level 300 mais rápido ainda, pessoal. Então não deixem de fazer, façam a sua missão, manda esse vídeo para aquele amigo que tava precisando, manda esse vídeo para todo mundo. Alguém mandou no chat global, como é que faz a missão Krabby Club sem fly, rapaziada? Tem como? Já manda o vídeo aqui do Mano Blade para ele ficar por dentro, para ele já assistir e já ver o vídeo e aprender de uma vez por todas como é que faz e ensinar outras pessoas aí mais pra frente também, tá bom? Tamo junto, rapaziada. Em breve vou estar trazendo mais quests pra vocês. Vou estar também trazendo outros vídeos bem interessantes aí, bem legais também. Tô com esse intuito
pra vocês aí também. E se você não quer perder esse tipo de quest, também acompanha a nossa série Guia de Iniciante para Iniciantes, galera. Você que é iniciante e também você que é veterano, acompanha, eu tenho certeza que vai ser muito legal. E é muito bom também eu ter vocês acompanhando pra me saber o que eu posso falar, o que eu posso trazer de novidade, o que eu posso ensinar pra galera. Eu não sei tudo, então eu também quero aprender. E se eu não souber, eu vou buscar aprender pra poder ensinar pra vocês também, tá bom? Como eu disse, eu vou trazer mais vídeo de quest. Obrigado pra todos que assistiram o vídeo até aqui. Tamo junto, um grande abraço, Deus abençoe vocês. É nóis, rapaziada. Tamo junto. Falou e fui!